Amém. Povo pentecostal, glória a Deus pela sua vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra hoje, que eu tenho certeza que vai vir de encontro com aquilo que o Senhor, Ele tem feito, com aquilo que o Senhor, Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema da minha palavra hoje, nesse Tadel, é a vida que o Senhor deseja para mim. Dá para você imaginar que tipo de vida que o Senhor deseja para você? Qual é o tipo de vida que o Senhor deseja para você? Queridos, nós estamos nos preparando para viver grandes coisas. Existem grandes promessas, existem grandes coisas para toda a igreja. Não é só para uma pessoa, não é só para a liderança, mas para toda a igreja. O Senhor tem um tempo novo preparado. Eu gosto muito daquela música, parece que eu estou cercado, mas na versão do Brasa Church, onde ele fará uma mesa preparada para mim perante os meus inimigos. E parece que eu estou cercado, mas na verdade eu estou guardado por ti. Então só parece que nós estamos cercados, só parece que você está cercado, só parece que as coisas vão piorar, só parece que as notícias são ruins, mas eu quero dizer para você, querido, a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós não nos abalamos com as más notícias. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje uma palavra, que é uma palavra que ela mexe muito comigo. É uma palavra que ela sempre, desde quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com algumas coisas. Desde que eu me converti, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada. E uma vez, eu já até citei isso aqui, mas só para poder ilustrar aquilo que eu vou dizer, uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu ouvia falar muito de gospel, e eu havia me convertido, eu perguntei, o que é gospel? O que significa a palavra gospel? E a pessoa não soube me explicar, e eu na época, eu fui atrás, e ali eu percebi, eu descobri que gospel é uma palavra em inglês que quer dizer evangelho, nada mais que isso. Mas a pessoa não sabia. Eu até falei para ela, como é que você vai atrás de algo que você não conhece? Como é que você vai atrás de algo que você não sabe o que é, você não sabe o significado? Você canta músicas que você nem sabe o que você está cantando. Então eu sempre fui muito incomodado com isso. E uma das coisas que eu aprendi foi a buscar, a entender melhor o plano de Deus para a minha vida. E você precisa fazer isso. Você precisa entender qual é o plano de Deus para a tua vida. E querido, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que fez a diferença na minha vida. Fez a diferença, faz a diferença, e tem feito a diferença, e eu creio que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu estou falando aqui para um grupo de líderes. Eu creio que eu estou falando aqui para pastores. Eu creio que eu não estou falando para pessoas comuns aqui. Eu estou falando aqui para o povo de Deus, para os filhos de Deus, em quem Deus tem um plano, em quem Deus tem um ministério. Talvez você não consiga imaginar, talvez hoje você não consiga entender, mas Deus tem um plano relevante para a sua vida, um ministério relevante para a tua vida. E uma das coisas que, glória a Deus, quem falou aleluia, glória a Deus, é sinal de que a pessoa, uma das coisas que eu quero dizer para você, quando você estiver ouvindo uma ministração, fique atento, porque às vezes uma palavra que sai do altar pode mudar a tua vida. Toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas só que cabe a você pegar essa palavra e absorver. E eu desde então eu tenho aprendido, eu tenho buscado a viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus, querido, não é somente você olhar ela no papel, é você conhecer ela no papel, mas muito mais importante do que você conhecer a palavra de Deus no papel, é ela ser verdade na sua vida.
A palavra de Deus, ela precisa ser verdade na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm o evangelho, tem muitas pessoas que elas estão na igreja, elas entram na igreja domingo após domingo, vão para as células, mas as suas vidas não há transformação. Por quê? E essa é a pergunta. E eu quero desafiar você a se incomodar com isso. O que defeito que a palavra de Deus ela tem feito na sua vida? Qual o efeito? O que ela tem produzido? Que fruto a palavra de Deus ela tem produzido na sua vida? Eu visito algumas células, eu visito células, e eu entre algumas células eu vejo características muito distintas de uma célula para outra. E eu fico às vezes pensando, observando, até algumas pessoas falaram: pastor, você às vezes não fala nada, não dá um feedback, então agora estou dando um feedback para vocês. Eu visito células, e eu estou agora dando um feedback para você, um feedback geral. Eu acho que é melhor ainda. Às vezes tem pessoas que elas falam assim, tem para dar uma garibada, até uma frase que ela ficou muito famosa: você deve repreender a pessoa no particular e elogiar ela no público. Mas o que aconteceu com Paulo e Pedro? O que Paulo ele fez com Pedro? Ele exortou Paulo no meio de todos, não foi no particular. Eu sei que é uma frase muito famosa: elogia a pessoa ela em público. Nem sempre, às vezes você também precisa exortar a pessoa em público. Como ninguém sabe de quem eu estou falando, então não tem importância. Mas uma das coisas, querido, que eu tenho percebido, que às vezes eu vou em algumas células, eu vejo uma característica, depois eu saio, eu vou para outra célula, eu vejo um ambiente completamente diferente. E não pode ser assim. Nós precisamos ter o mesmo DNA. As células elas precisam ser iguais. E o Senhor me fez ver algumas coisas, principalmente a respeito da vida do líder. E isso foi o que me trouxe essa palavra. Já há um bom tempo eu tenho buscado, eu tenho meditado, e o que me trouxe foi justamente nesta palavra, essa reflexão a respeito de células. E às vezes eu vou numa célula, eu nem falo nada, nem comento muitas coisas, mas eu observo. E olha, querido, uma das coisas que talvez você não perceba, eu observo muitas coisas. Um dia o Gilvan, ele estava lá no canto, lá no cantinho, quase escondido, quase ninguém via ele. Aí passou várias pessoas entraram, e eu olhei para ele e falei: o que você está fazendo aí? Aí ele falou: eu sabia que o senhor ia me ver aqui. Ninguém me viu. Por quê, querido? Uma das coisas que nós precisamos entender, eu observo muitas coisas, talvez você nem perceba coisas que eu estou observando. E se tem uma característica, entenda uma coisa: Deus, Ele deu uma visão. Todo líder, ele tem uma visão ampliada. Às vezes as pessoas, já observei isso, às vezes as pessoas passam por cima de coisas que o líder não passa. Então você, como líder de célula, você tem uma visão que Deus te deu, a mais do que as outras pessoas. Use essa visão. Aproveite esse discernimento que o Senhor deu das coisas, para você usar em benefício do crescimento da sua célula e no seu benefício próprio. A Bíblia diz que o homem de Deus, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, porém ele não é discernido por ninguém. Há um segredo espiritual que nós precisamos aprender a aproveitar em nosso favor. E eu vejo que muitos crentes, muitos servos de Deus não aproveitam. Então, o tema da minha mensagem é essa: a vida que o Senhor deseja para mim. Qual é o tipo de vida que o Senhor deseja? Querido, existem muitas formas de você viver, existem muitas formas de nós vermos esse mundo. Nós vemos um mundo cheio de oportunidades. Tem algumas pessoas que elas querem ter uma vida, não estou dizendo que isso é errado, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que elas querem ser médicos, ser doutores, querem ser artistas, querem ser pessoas que elas têm uma vida secular, abundante, uma vida secular que venha fazer diferença. Isso não é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário.
O que eu estou falando é que nós vivemos num mundo cheio de oportunidades e possibilidades. E eu percebo que muitas pessoas, elas ficam, às vezes, até mesmo perdidas com tantas possibilidades que se apresentam a ela. Profissão. Quantas pessoas, às vezes, eu vou ser um advogado. Aí ela estuda um pouco, desiste da advocacia. Eu decidi fazer uma vida de oração, uma vida onde você ofereça o seu incenso ao Senhor. Você tem que queimar incenso ao Senhor. Você não vai pegar aquele incenso e ficar queimando lá, pelo amor de Deus. Pastor mandou queimar incenso. Não, não é isso. Não mandei queimar incenso, não. O incenso é a oração, né? Aí é fácil, né? Bota um negocinho queimando lá, fica... Não vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o tipo de vida que Deus ele quer que eu tenha uma vida de oração. E olha, querido, e como é que eu posso diante disso, além de tudo isso, né, de saber que isso é óbvio, está implícito, que o Senhor deseja que eu tenha uma vida de oração. Mas, fora isso, quais os outros aspectos? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? É importante você conhecer isso, mas você sabia que a própria palavra de Deus, ela diz qual é a vontade dele para a sua vida? Você não precisa orar para conhecer a vontade de Deus, sabia? Tem muitas pessoas que falam, estou orando, jejuando para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Estou falando no sentido geral. Pormenores, é claro que existem pormenores que nós precisamos orar, mas no sentido geral, você não precisa saber, não precisa orar para saber a vontade de Deus na sua vida. Basta você ler a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Deus ele quer que você tenha uma vida de paz. Primeira coisa. Jeremias capítulo de número 29, 11 está escrito assim: porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeira coisa que você precisa entender a respeito da sua vida, Deus ele quer que você tenha paz. Se você não está vivendo em paz, já não está vivendo dentro da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, ele quer que você tenha paz da sua casa, tenha paz do seu relacionamento, tenha paz da sua vida financeira. Se você não está vivendo assim, você vai falar, pastor, é difícil. Mas nós vamos continuar vendo aqui, e você vai ver que essa é a vontade de Deus para a tua vida, e essa é a vontade que você deve buscar. Você deve buscar viver. Então eu estou dizendo isso para vocês porque foi isso que eu aprendi. E eu vivia uma vida atribulada, eu vivia uma vida onde eu não tinha paz por nenhum lado, nenhum dos meus lados havia paz. E eu falei, opa, essa é a vontade de Deus para a minha vida, então eu vou viver essa vontade de Deus. Então primeiro é você conhecer a vontade de Deus, a verdade, a palavra de Deus, e a partir de então, você não precisa buscar, já está escrito aqui que o Deus Senhor deseja a sua paz. Você precisa viver em paz dentro da sua casa, você precisa colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele aos seus amados, ele dá, né? Inútil vos é levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque ele dá aos seus amados enquanto dorme. E a palavra do Senhor, ela diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
Então a perturbação, ela não é a vontade de Deus para a tua vida. Uma vida perturbada, uma vida aonde você não tem paz, primeiro ponto, risca isso da sua vida. Primeira coisa, eu quero paz, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando você compreende isso, quando você entende, você risca, fala, opa, peraí, eu não estou vivendo a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é entender e conhecer a vontade de Deus. Quero continuar falando a respeito disso. Vamos lá para Isaías 48, versículo de 17 ao versículo de número 19. Eu vou ler na King James, que diz assim: assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo. Alguém já viu aquele rio calmo? Aquela aguinha correndo gostosa. É isso que o Senhor está dizendo que seria a tua vida. Olha só, e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. De igual forma a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia, e o seu nome jamais correria o risco de ser eliminado da minha presença. Tampouco veríeis a destruição. Querido, a paz que Deus tem para mim, para você, ela tem que fazer parte da sua vida. Se você está vivendo um casamento de tribulação, está errado. Se você está vivendo problemas financeiros na sua vida, aonde você não tem paz, preocupado com pagar conta, cortar luz, aluguel de casa, o que você vai fazer para comprar comida para os seus filhos, está errado. Não é essa a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você tenha paz. Quando eu aprendi isso, eu falei, opa, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero a vida que o Senhor ele tem para mim, a vida que Deus ele quer que eu viva. Então você veja bem, o profeta Isaías, assim declara o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado atenção aos meus mandamentos e princípios. Aqui tem um ponto. A maioria, eu já falei isso aqui, vocês, sei que muitos aqui estão até careca, tanto saber disso, que o maior problema nosso são as nossas escolhas. O maior problema nosso são aquilo que eu escolho para a minha vida. Mas Deus aqui ele está dizendo: aprenda a escolher aquilo que Deus tem para você. Querido, existem coisas na nossa vida que não tem escolha. Às vezes o camarada ele casa, fala, essa mulher é uma tribulação. Você escolheu. Se você chegar diante de Deus, ele vai falar: meu querido, você lembra que você orou pedindo a mão dela em casamento para mim? E aí? É sério. O crente, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Vamos ver se vocês respondem. Para quem não é casado, quem é casado esquece, tá? Mas para os solteiros, com quem que o crente pode casar? Desde que seja no Senhor, com quem ele quiser. Preste atenção nisso. Eu quero casar com aquele camarada. Pode casar. Eu quero casar com ela. Pode casar. A gente tem um costume aqui de dizer: o cara quer casar com aquela moça que tem a unha desse tamanho. Se ela tem a unha desse tamanho, pergunta alguém se ela lava a louça. Lava? Outro dia eu vi uma moça com celular, eu observando ela com o celular, com a unha desse tamanho assim, ela fazia assim, ó. Ela não fazia assim, ela fazia assim com o celular. Eu falei, misericórdia. Entendeu? É sério, com quem você quiser.
Mas você precisa tomar cuidado. Então olha só que coisa interessante, aqui está dizendo: se o meu povo, tivesse dado ouvidos, atenção aos meus mandamentos e princípios, então a tua paz seria como um rio calmo. Querido, preste atenção nisso. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, que você tenha paz. Mas um princípio é você aprender a dar ouvidos a Ele. Então os pensamentos que Deus ele tem a respeito de nós, os homens, são exclusivamente positivos. Todo pensamento que Deus tem para você é positivo. Deus ele não quer te matar, entenda isso. Deus ele não quer doença para a tua vida. Deus ele não quer morte. Deus ele não quer destruição. Deus nunca desejou o mal do homem, entenda isso. Entenda, tire isso da sua cabeça. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. O diabo é que quer a tua destruição, e ele fica colocando na tua cabeça, ele fica falando: olha, Deus quer te matar, Deus quer te destruir. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Deus ele não quer que ninguém se pereça, ninguém pereça. Deus ele não deseja isso. Deus ele não quer, que você pode pensar na pior pessoa desse mundo. Deus não deseja a destruição. Deus não deseja a morte dela. Deus ele não deseja. Deus ele não deseja a morte. Então todos os pensamentos que Deus ele tem para nós são pensamentos de paz. Deus ele tem pensamentos de paz para você na sua vida financeira. Deus ele tem pensamentos de paz para você na sua vida sentimental. Deus ele quer que a sua vida seja uma vida de delícias. Mas eu volto a dizer, o maior dos nossos problemas são as nossas escolhas. O maior dos nossos problemas são as nossas escolhas. Nós fazemos escolhas erradas a todo momento. Por isso que nós precisamos estar constantemente na presença de Deus. Por isso que nós convidamos você para a oração, nós convidamos você para buscar a presença de Deus, porque se não for assim, nós vamos fazendo besteira em cima de besteira, besteira em cima de besteira. A Bíblia fala que todas as nossas justiças, preste atenção nisso. Tem pessoas que falam: eu sou bom. Você não é bom, você é mau. O coração do homem é maligno, a tendência do nosso coração é mal, é a malignidade. A palavra de Deus ela diz em Isaías que todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Tudo aquilo que eu faço, no fundo tem um interesse por trás. Isso é todos nós. O nosso coração ele nos engana. O nosso coração nos leva para longe de Deus, mas o Senhor nosso Deus, Ele nunca planejou o mal para o homem. Deus ele não planejou o mal para você. Desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe, Deus sempre desejou o melhor para a tua vida. Deus sempre desejou. Deus sempre desejou. E às vezes tem pessoas que elas ficam pensando que Deus está fazendo alguma coisa para ela, mas Deus não faz. Olha só, querido, Tiago, epístola de Tiago, capítulo de 1, versículo de número 13, olha só o que está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque de Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus ele não tenta, quem tenta é Satanás. Nós somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pelos nossos desejos carnais, nós somos tentados pela nossa concupiscência. Mas Deus não, Deus ele não planeja a maldade para ninguém. Se você perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? A resposta dele para você vai ser: eu tenho o melhor para você, meu filho. Eu tenho o melhor para você, minha filha. Deus ele não deseja o mal de ninguém. Não faça mais, não pense mais dessa maneira. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos achando que Deus é mau. Dá para você imaginar um negócio desse? A palavra de Deus ela fala que Ele é essencialmente bom.
Lembre-se dessa palavra de Isaías: ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Muitas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, elas culpam a Deus pelos problemas que elas passam. Jesus, ele disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, meu irmão. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer o poder de Deus, porque é na palavra de Deus que está escrito. João capítulo de número 10, o versículo de número 10, a parte B do versículo, está escrito: eu vim para que tenham zoe. Sabe o que é zoe? Zoe é a vida do tipo de Deus. É isso que está escrito ali no grego. Está escrito: eu vim para que tenham zoe, que tenham a vida do tipo de Deus, a vida que Deus deseja para você, uma vida abundante. Zoe, quando nós falamos da palavra zoe, quando nós falamos da palavra bios, bios é a vida que todo ser vivo possui, que é a vida. Agora, a vida zoe, ela transcende a vida natural. A vida zoe é a vida que Deus ele tem, a vida que Jesus ele tem. E a vida zoe é uma qualidade de vida que somente aqueles que nasceram de novo podem experimentar. É uma vida que vai além da nossa vida terrena, é a vida eterna que Deus planejou para os seus filhos. É esse tipo de vida. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Querido, muitos crentes não conseguem discernir e entender o que Deus tem para a vida dele, e por não entenderem, levam uma vida mesquinha. Você sabia que esse é o problema? O problema maior, sabe por quê? A palavra do Senhor, ela nos ensina que assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Então, como você imagina a sua alma, é o tipo de vida que você vai ter. Romanos 12 diz: e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação. Renove o teu pensamento, meu irmão. Purifique o teu pensamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é água. Quando o Senhor Jesus, ele disse ali para Pedro, que ele foi lá lavar os pés dos discípulos, e chegou na hora de lavar os pés de Pedro. Pedro falou: tu não vai lavar os meus pés? Ele falou: se eu não vos lavar, você não tem parte comigo. Aí o Senhor Jesus, ele falou: mas todos estão limpos, menos um. Vós já estáis limpo pela palavra. Ele estava se referindo à palavra de Deus que te lava. Quando você ouve, por isso que é muito bom você ouvir a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O verbo, a palavra de Deus, ela que traz vida para você. Quando você está ouvindo a palavra, você está recebendo vida. Tem muitas pessoas que entraram aqui nesta noite com pensamentos negativos. Os seus pensamentos, muitos aqui já trocaram seus pensamentos, já estão fazendo planos para uma vida abundante, porque essa é a vida que Deus tem para você. A palavra de Deus, ela tem poder de te mudar, de te transformar, de regenerar, trazer essa vida, a vida zoe dentro de você, uma vida que transcende o natural, uma vida que vai para o reino espiritual, que te leva para o reino espiritual e faz você desfrutar de tudo o que Deus tem reservado para os filhos dele. O Evangelho de 2 João, capítulo de número 5, versículo de número 26 diz assim: pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Deus, Ele não é como eu, não é como você. Nós temos a vida porque Deus nos deu. Ele tem a vida nele, Ele é a vida, Ele é o doador da vida. Preste atenção, mesmo
Ele tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E Ele nos deu essa vida, porque todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo para uma vida abundante. Você não nasceu de novo para não ser mais um Zé Ninguém. Hoje você é filho de Deus, você é sacerdote, você nasceu para reinar, você é rei. Você precisa reinar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as lutas que você tem enfrentado. Você tem que dizer: não, eu tenho a vida de Deus em mim, e por isso todas as situações vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Querido, quando você vive a vida Zoe, as coisas começam a mudar ao seu redor. É tomar posse. Toma posse. Paulo, ele disse para Timóteo: Timóteo, tome posse da vida eterna. Irmãos, tome posse da vida eterna. Sabe por que muitas pessoas são derrotadas? Porque elas não tomam posse da vida eterna. Elas não conseguem tomar posse da vida. Elas vivem uma vida mesquinha, elas vivem uma vida atribulada, mas porque elas não tomaram posse da vida. E quando você toma posse da vida de Deus, o próprio Deus começa a transformar as coisas. É por Ele, não é pela nossa mão, é pela mão dEle. O Senhor Deus, Ele falou para o povo: olha, quando você entrar na terra, não te esqueça, não vai dizer: foi o meu braço que conseguiu isso. Não, é o Senhor teu Deus que te dá poder para adquirir riqueza. Você quer riqueza? É Deus quem te dá. Você quer ter uma vida abundante? É Deus quem te dá. E nesta vida, querido, depois da queda, o homem foi alienado. Sabe por que nós temos dificuldades? Nós somos separados de Deus. Por causa da queda, o pecado nos separou de Deus. E o pecado ainda nos separa de Deus. Porque toda vez que você peca, você é separado um pouquinho de Deus. Não perde a sua salvação, mas você é separado um pouco de Deus. O pecado, ele faz separação. Então muitas vezes nós não conseguimos absorver isso, porque nós começamos a caminhar. Acontece algo na nossa vida que nos faz voltar um passo para trás. Você começa a caminhar, mas este mundo, o diabo, ele tenta roubar essa vida de nós. Você sabe o que o diabo mais quer roubar de você? A vida que Deus colocou aí dentro. Por isso que muitas vezes você cai em pecado. Por isso que muitas vezes você passa lutas e dificuldades, e você até pensa em desistir, porque Satanás quer roubar essa vida que Deus colocou aí dentro. Você não vê, ninguém vê, mas o diabo vê. No reino espiritual, ele enxerga a vida que está aí dentro de você, batendo agora no teu peito. O sangue que corre na tua veia não é mais o sangue do teu pai, da tua mãe, mas é o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus. Queridos, nós precisamos entender, nós precisamos aprender a viver o que o Senhor ele tem para nós, uma vida abundante. Querido, Ele é o autor da vida, e a todos que confiam nele. A vida, querido, do crente, a vida do crente é uma vida abundante, e Ele dá a vida, e Ele é aquele que sustém a vida. A vida eterna é a possessão minha, é a possessão sua. A vida Zoe, a vida de Deus, ela precisa fluir dentro aí do teu peito. Por quê? Porque João capítulo de número 15 está dizendo: sem mim nada podeis fazer, e aquele que está em mim, ele dá muito fruto. O Senhor tem frutificação para a tua vida, aonde você for. Por isso não aceite. Por isso não aceite. Eu não estou falando aqui que você vai ficar milionário, não é isso que eu estou dizendo. Se o Senhor te deixar milionário, glória a Deus. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa aprender, primeira coisa, a ter paz na sua vida. Não aceite uma vida atribulada, porque não é essa a vida do crente, não é essa que Deus ele tem. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo de número 5, aí no versículo 2 Coríntios 5, versículo de número 4. Olha só, querido, que coisa
tremenda. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 4. Olha só: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja tragado pela vida. Tragado pela vida, absorvido pela vida. Aquilo que está imortal, o Senhor quer te revestir de vida. Sabe qual é o significado? O significado literal para a vida Zoe: vida de movimento. Uma vida que não é parada. Já percebeu que as pessoas aí do mundo vivem uma vida parada? Paralisada. Às vezes você fala assim: é culto, é discipulado, é uma coisa, é outra. Você observou que a nossa vida é uma vida que movimenta? Você já observou isso? É a vida Zoe dentro de mim e de você. Por isso que nós não paramos. Irmãos, hoje pela manhã eu acordei como de costume. Logo pela manhã, 15 para as 5 da manhã, viemos para cá, oramos, fiz a live, voltei para casa, preparei as coisas, né? Fiz uma coisa, fiz outra, estudei, preparei a palavra, levei a Cida, voltei, orei um pouco, voltei para cá, estou aqui. Não parei. A vida, ela flui dentro de nós. Tem pessoas que elas não conseguem entender: vocês não param. Não, nós não paramos, porque vida significa movimento. Vida significa algo que está ali a todo momento se movimentando. Não é água, né? Tem um ditado popular que água parada dá dengue, né? A nossa vida, você sabia que 90 e poucos por cento do nosso corpo é água? 90 e poucos por cento do nosso corpo é água. Você já imaginou essa água parada? Dá dengue, apodrece. Por isso que a nossa vida é uma vida de movimento. E eu quero fechar dizendo para você o seguinte: primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Preste atenção, quem é você? Preste atenção nesse texto. Tem alguns que conhecem esse texto de cor. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Você já viu o embaixador de um país mendigando pão? Pois eu vou dizer uma coisa para você: nenhum embaixador de país nenhum ele mendiga o pão. Você sabia que por exemplo, um embaixador lá dos Estados Unidos que vem aqui para o Brasil, você sabia que até a comida dele vem lá dos Estados Unidos? A água mineral que ele bebe não é daqui, é dos Estados Unidos. Quando ele paga as contas dele, ele não paga em real, ele paga em dólar. Ele está no Brasil. Preste atenção. Sabe o que isso está dizendo? Que Deus vai começar a enviar o suprimento lá do reino dele para a tua vida. Sabe por que nós compramos esse novo templo? Porque o nosso dinheiro não vem daqui, vem lá de cima. Você vai ver. Nós vamos reformar aquele templo. Nós vamos entrar naquele templo. E você vai falar: Deus é grande e poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero finalizar, fechar aqui. Eu quero dizer uma coisa: comece a ter uma vida diferente. Dentro de você tem uma vida que flui, uma vida que não está morta, ela não está parada,
Uma vida que flui, a vida de Deus, ela flui de dentro de você. E a palavra do Senhor, ela diz no Evangelho de João: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Dá para você imaginar? Dá para você imaginar água fluindo dentro de você, a vida fluindo dentro de você, você impactando as pessoas que estão do teu lado? Então o crescimento da sua célula é a vontade de Deus. O não crescimento da sua célula, o fechamento da sua célula é a vontade do diabo, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja multiplicação, porque ele disse: eu vos chamei, eu vos escolhi. Deus te escolheu. Você não está aqui porque o pastor te escolheu, você não está aqui porque você escolheu, mas ele diz: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Você não foi chamado para que as pessoas se convertam, elas se desviem. Você foi chamado para dar fruto e que seu fruto permaneça. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a tua célula. Eu quero profetizar sobre a tua célula. Vai haver crescimento, vai haver multiplicação. Deixe essa vida fluir dentro de você. Deixe essa vida fluir dentro de você. O ministério de jovens vai crescer. Vai haver um crescimento sobrenatural. Queridos, ontem nós estávamos aqui. A Cida olhou e falou: você deve estar contente. Falei: por quê? Só tinha ela de mulher aqui. Os outros que estavam aqui eram todos homens orando. Eu creio. Esse ministério de homens vai fluir de tal maneira que vai impactar gerações aí, em nome do Senhor Jesus. Domingo, aliás, na sexta-feira nós temos culto. E eu quero te convidar a estar presente, querido. Deixar essa vida fluir. Porque eu não aceito homens aqui mortos. Eu não aceito homens que não dêem frutos, porque não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para frutificar. O Senhor te chamou para dar frutos. O Senhor te chamou para você ser um grande líder de célula. E você vai impactar estas pessoas que estão aí fora e mostrar que existe um povo que ouve e obedece à voz do seu Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. É a vida Zoe, meu irmão. Aleluias. É a vida Zoe. Irmãos, boa noite a todos que estão em casa também, uma ótima noite. Eu vou compartilhar aqui uma palavra de oferta. E no domingo era para eu ter compartilhado essa palavra. E por alguns problemas pessoais, né, eu não consegui pedir ali para os meus pastores, né, o pastor Gustavo e a pastora Renata, para me deixarem livre de trazer a palavra naquele dia, porque eu tinha algumas situações que talvez eu pudesse não estar. Mas Deus queria que eu falasse, né? Porque hoje o pastor me chamou e eu falei: tá bem. E como o pastor falou, né? Quando a gente crê no Senhor, do nosso interior flui rios de águas vivas. E eu vou clamar ao Senhor para que Ele faça fluir, para que no domingo eu já tenha uma nova palavra, né? Que a palavra está comigo no domingo. Amém? E o tema da palavra que eu quero compartilhar hoje é: nos tornamos responsáveis. Amém? Amados, eu estava assistindo um filme recentemente, tinha uma cena de um homem sentado num banco e a gente via só ele de costas e ele estava apreciando uma paisagem lindíssima. E ali ele estava extasiado com aquela paisagem, havia um silêncio naquela cena, né? A gente via que ele estava encantado, admirando algo muito bonito, uma natureza muito linda. Aí aproximou-se dele uma moça e ela falou algo em italiano. E ele não sabia o que dizia, o que significava aquilo que ela estava lhe dizendo, né? E ele perguntou: o que você está dizendo? Aí ela olhou, sinalizou aquilo que ele estava vendo e falou assim: graça sem esforço. Aquela natureza, né? Todas as vezes que nós olhamos para algo
tão encantador que o Senhor nos traz, né? Nós remetemos imediatamente ao poder de Deus, a Deus maravilhoso. Quando você vê uma flor, uma árvore, o mar, você fala, meu Deus, né? Você se remete imediatamente ao haja, ao Deus do haja. Haja luz e houve luz, haja estrelas e houve estrelas, haja, né? Então você, imediatamente, nós como cristãos, nós sabemos ali que existe a presença forte e poderosa do Senhor. A gente pode até dizer, né? Graça sem esforço. Porém, irmãos, quando se trata da nossa salvação, quando se trata da nossa vida cristã, quando se trata da vida Zoe, que o pastor acabou de falar, essa vida abundante que Deus quer para nós, teve um esforço muito grande. E esse esforço foi ali na cruz, né? Nós sabemos, amados, que teve um sacrifício, que a graça, a misericórdia do Senhor, que se renova cada dia na nossa vida, todas as manhãs, teve um preço. E cabe a nós, né, termos também algumas responsabilidades. A graça do Senhor versus a nossa responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. Nós cantamos agora recentemente, tem um louvor que a gente está cantando bastante, que fala, né, o fogo dos teus olhos fez eu me apaixonar, mudou, né, queimou todos os meus amores, o fogo dos teus olhos me consumiu, né? A gente lê isso e fala ali também, no finalzinho fala, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Amados, Levítico 6,13, não precisa pôr, eu vou ler, tá? Diz assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Nós sabemos que os sacerdotes levíticos, eles tinham um compromisso de manter o fogo ardendo ali continuamente no altar. E isso era para lembrar a presença de Deus. E agora eu pergunto, e nós, sacerdotes levíticos do Senhor de hoje, né? Qual é a nossa responsabilidade de manter esse fogo aceso? Não importa se a gente se converteu há um mês, há um ano, há 30 anos, nós temos responsabilidades, como nós cantamos nesse louvor. Esse louvor, a pessoa está declarando, eu me converti. O fogo do Senhor me consumiu, tirou todas as adorações que eu tinha. Hoje eu sou uma pessoa convertida, mas eu sei a minha responsabilidade com o Senhor, né? E eu quero falar aqui algumas que o Senhor colocou no meu coração, né? Nós nos tornamos responsáveis, primeiramente, amados, por permitir o agir do Espírito Santo em nós. O que é isso? Nós termos uma mudança de vida, nós termos transformação de fato, uma transformação verdadeira. Nós não sermos mais negligentes com os nossos familiares, como o pastor falou agora há pouco, vivermos a paz do Senhor com os nossos esposos, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de sermos pessoas melhores, né? Esse foi o primeiro aqui. Gálatas 5,16 diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então nós temos esse compromisso de viver pelo Espírito Santo. Uma outra responsabilidade que o Senhor colocou aqui no meu coração, amados, que nós nos tornamos responsáveis pela vida dos irmãos, né? Pela vida do próximo. Afinal, o mandamento qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Nós nos tornamos atalaias do Senhor. Então, nós temos sim, nos tornamos responsáveis. Inclusive, amados, eu estou lendo o livro de Gênesis e ali o Senhor fala que Ele vai requerer conta da vida do nosso próximo, né? E ele fala que ele vai requerer o sangue. Ali ele está falando no contexto de pessoas que cometem assassinato. Deus diz que vai requerer o sangue do próximo. Porém, o Senhor colocou no meu coração que Deus vai requerer o sangue da alma das pessoas que é derramado pelo fato de nós não falarmos a respeito do Senhor.
O sangue da alma de pessoas vai ser cobrado de nós. Se nós não falarmos, se nós não nos tornarmos responsáveis a respeito de quem é o Senhor, nós nos tornamos responsáveis pela vida do nosso próximo, né? E uma outra coisa que o Senhor falou, olha, vocês são responsáveis por entregar gratidão e adoração ao Senhor, independente da circunstância. Amados, como eu falei, eu estou lendo o livro de Gênesis, então eu vou citar novamente o livro de Gênesis. Ali fala de Noé. Noé enfrentou um dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo. A Bíblia fala que foram 100 dias até baixarem as águas. Quando ele saiu de dentro da arca, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não falou, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para construir, para reformar, para restaurar? Ele não falou. A Bíblia fala, isso está lá em Gênesis 8:20, fala que ele construiu um altar dedicado ao Senhor e entregou holocaustos. Primeira coisa que ele fez depois que desceu da arca. Tem também a história de Abraão. Abraão, amados, Deus falou ali para ele, sai da sua casa, da sua parentela. Imagine para vocês, uma pessoa que já tem um destino, que tem um endereço, que tem ali algo formado, sai e vai. A mesma coisa, esse homem não reclamou. A primeira direção, o primeiro endereço que Deus deu ali, que ele chegou, isso está lá em Gênesis também, Gênesis 12. Ele também não murmurou. Quando ele chegou na primeira direção, a Bíblia fala que ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Aqui nós vimos duas pessoas que passaram por lutas, por dificuldades, por adversidades. E qual foi a primeira atitude? Oferecer holocaustos, adoração ao Senhor. Então nós nos tornamos responsáveis pela adoração. E aqui o último, que para mim é o mais importante, que foi o que o Senhor mais falou comigo, nós somos responsáveis pela casa do Senhor. Nós estamos aí num novo tempo, né? O avanço. E eu creio que ninguém aqui vai querer ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu acredito que nenhum dos irmãos aqui queira ficar, né? Para isso, amados, nós temos que fazer como Davi. A Bíblia nos conta que Davi estava dentro de uma caverna, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ali ele poderia pedir qualquer coisa para si mesmo. Ele poderia pedir, Deus, eu quero ter uma noite de sono confortável, eu quero descansar, me dá um lugar para morar. Mas a Bíblia fala no Salmo 132, olha, prestem atenção, imagine você morando numa caverna, você com família e tudo mais, você ia pedir, olha o que Davi pediu, Salmo 132, versículo 4 e 5, ele fala assim, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Aqui ele está se referindo à arca. Ele está dentro da caverna e está dizendo, Senhor, eu não vou descansar enquanto não tiver um lugar para colocar a arca. E nós aprendemos recentemente na conferência que nós fomos em Mauá, que Davi era um homem que se preocupava com o reino e com o rei. E nós sabemos, amados, que essa unção da preocupação com o reino e com o rei está sobre a vida dos nossos pastores. E se está sobre a vida deles, nós podemos sim receber essa unção de preocupação, do desejo do reino e do rei, né? E ali nós sabemos que Davi, em meio àquela dificuldade, ele ali no meio da caverna, ele formou homens. Ele fez de homens endividados, homens sem esperanças, homens que estavam ali completamente improváveis de qualquer coisa. Ele fez desses homens, através da unção que havia sobre a vida dele, ele fez esses homens se tornarem valentes de Davi. E eu creio que essa mesma unção está sobre nós. Nós podemos nos tornar valentes de Davi, valentes de Davi. Aí você vai me falar, Ângela, mas eu só tenho responsabilidade nesse reino? Só responsabilidade? Não, amados. Nós temos
promessas. Nós temos promessas. Nós temos promessas de um Deus que se apresenta como um Deus de multiforme graça. Sabe o que quer dizer isso? Que ele tem 1000 maneiras. 1000, eu estou falando um número grande, mas eu acredito que seja muito mais. O Senhor tem muitas maneiras de nos abençoar com a sua multiforme graça. Multiforme graça, amados, de restaurar famílias. Multiforme graça de nos prosperar. Multiforme graça de abrir portas de emprego. Multiforme graça de nos honrar, de fazer a gente ser promovido, né? Multiforme graça de fazer solteiros se casarem bem, né? Enfim, a multiforme graça de multiplicar bens. Multiforme graça de suprir de maneira que só o Senhor, esse Deus de multiforme graça, pode nos dar. Amém? E eu só quero ler esse texto que fala a respeito dessa multiforme graça, que está em 1 Pedro 4,10, que diz assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Eu quero convidar os administradores da multiforme graça de Deus para vir aqui ofertar nessa noite. Os valentes de Davi. Amém? Os valentes do Senhor, os valentes da pastora Cida, os valentes do pastor Ataíde. Amém? Glória a Deus, querido. Glória a Deus, queridos. Oferte com alegria diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito, dos benefícios que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém? Cadê o Vini? Vamos botar fogo nos olhos aí, Vini? Amém? Vamos encerrar com louvor. Eu quero te convidar, trazer a tua oferta. Oferte com alegria nesta noite. Tem camiseta lá atrás ainda, se você não comprou a sua. Amém? O que mais que tem aí? Bolo da Ju, olha só. Olha só, queridos, vai ser uma grande bênção, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Aleluia. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, o teu nome, porque só tu és digno, Senhor. Só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feche teus olhos, adore ao Senhor. Fogo em teus olhos. Aleluia, cante, levante a tua voz. Ele queimou. Ah, Senhor, todos outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Agora você vai declarar que você tem fome dele, hein? Vamos lá. Eu ainda tenho fome. Vamos lá, igreja. Vamos lá, mais sorte. Eu ainda tenho fome. Oh! Pode ir. Mais uma vez, vamos lá. Eu ainda tenho fome. Glória a Deus. Pode ir.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo derramado do teu Espírito, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da Ângela. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que estão também nos assistindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça essa vida zoe e fluir dentro de você. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia!